I wish to welcome Gostaria de dar as boas-vindas a esses irmãos que foram chamados e apoiados esta tarde para serem membros do primeiro e segundo quórum dos 70. Cada um é um homem de fé e compromisso. E nós servimos com respeito a esses cargos, meus queridos irmãos desta grande fraternidade mundial do sacerdócio. Cumprimentamos vocês por sua fidelidade e dedicação à obra do Senhor. Agradecemos sua dedicação e serviço devotado. Vocês contribuem com muito vigor para a igreja. É maravilhoso estar nesta reunião com todos vocês, irmãos do sacerdócio arônico. Quando eu tinha sua idade, costumava pensar: qual será meu papel nesse mundo e como irei descobri-lo? Naquela época, e como é que eu vou saber? Naquela época, minha única meta firme era servir em uma missão. Quando chegou o meu chamado para a missão, eu servi, e minha missão tornou-se como uma estrela guia para orientar-me em outros objetivos de minha vida. Uma das coisas importantes que aprendi foi que eu perseverasse fiel em meus chamados na igreja. O Senhor abriria o caminho e me guiaria para outras oportunidades e bênçãos que iam até além dos meus sonhos. Servir em uma missão pode fazer tudo isso para vocês, rapazes. Um jovem contou-me recentemente que tinha aprendido com sua perseverança como missionário. Sua experiência nos ensina algumas coisas que vocês podem aprender, que lhes trarão oportunidades e bênçãos. Uma, como organizar e usar seu tempo com sabedoria. 2, a importância do trabalho árduo. Vocês colhem o que semeiam. 3, habilidades de liderança. 4, habilidade de lidar com as pessoas. 5, o valor do estudo do Evangelho. 6, respeito pela autoridade. 7, a importância da oração. 8, humildade e confiança no Senhor. Quando estudei na escola Granite High School, em Salt Lake City, na década de 30, tive alguns amigos que sobressaíam nos esportes, teatro, música e oratória. Alguns deles alcançaram sucesso na vida, mas muitos deles, jovens, talentosos e capazes, não perseveraram e deixaram de atingir seu potencial. Em contraste, vários rapazes e moças que não sobressaíam tanto naquela mesma escola trabalharam diligentemente, perseveraram e continuaram seus estudos, até se tornarem médicos, engenheiros, professores, advogados, cientistas, homens de negócios, artesãos, eletricistas, encanadores e empresários preeminentes. O sucesso geralmente é alcançado perseverando e não desanimando ao se encontrar desafios. Paul Harvey, o famoso escritor e comentarista, disse certa vez: espero algum dia ter o suficiente daquilo que o mundo chama de sucesso, para que alguém possa me perguntar: qual é o segredo disso? Eu responderia simplesmente: sempre que caio, eu me levanto. Um exemplo notável de perseverança foi a de Madame Marie Curie, que trabalhou com seu marido, o físico francês Pierre Curie, em um velho galpão abandonado, cheio de goteiras, sem dinheiro nem incentivo ou ajuda de outras pessoas, tentando isolar o rádio a partir de um minério pobre em urânio chamado
uraninita. Depois de sua experiência de número 487 ter fracassado, Pierre ergueu os braços em desespero e disse: nunca conseguiremos. Talvez daqui a 100 anos, mas não enquanto eu for vivo. Marie o encarou com uma expressão resoluta e disse: se levar 100 anos, será uma pena, mas não desistirei de trabalhar enquanto eu viver. Por fim, ela teve sucesso, e os pacientes de câncer se beneficiaram imensamente com a perseverança dela. A perseverança é demonstrada por aqueles que continuam em frente quando as coisas ficam difíceis, que não desistem, mesmo que os outros dizem é impossível. Em 1864, a primeira presidência designou os apóstolos Ezra Taft Benson e Lorenzo Snow, juntamente com os elders Alma Smith e William W. Clough, para uma missão nas Ilhas Havaianas. De Honolulu, eles pegaram um pequeno barco para o pequeno porto de La Haia. Ao se aproximarem dos recifes, as ondas estavam bem altas, e uma forte correnteza arrastou o barco por 50 metros, deixando-o bem no meio de duas imensas ondas. Quando a segunda onda atingiu o barco, ele emborcou em meio às espumas do mar. Os tripulantes entraram em um bote salva-vidas e resgataram 3 dos irmãos que estavam nadando perto do barco afundado. Contudo, não havia sinal do irmão Snow. Os havaianos, acostumados com as ondas, nadaram em todas as direções para procurá-lo. Por fim, um deles sentiu algo na água, e então puxaram o irmão Snow para a superfície. Seu corpo estava rígido, e ele parecia estar morto quando estaram para dentro do bote. O Elder Smith e o Elder Clough deitaram no colo o corpo do irmão Snow e o abençoaram, pedindo ao Senhor que poupasse sua vida para que ele pudesse voltar para sua família e seu lar. Quando chegaram à praia, carregaram o irmão Snow até um lugar onde havia alguns tonéis vazios jogados na praia. Deitando-o de rosto para baixo sobre um deles, rolaram-no para frente e para trás, a fim de fazê-lo expelir a água que ele havia engolido. Depois que eles fizeram isso por algum tempo sem obterem nenhum sinal de vida, as pessoas que estavam observando disseram que não havia mais nada a ser feito por ele. No entanto, aqueles elders determinados não desistiram. Oraram novamente com a serena confiança de que o Senhor ouviria e responderia suas orações. Foram impressionados a fazer algo incomum naquela época. Um deles colocou a boca nos lábios do irmão Snow, tentando inflar seus pulmões, soprando e depois deixando o ar sair, imitando o processo natural de respiração. Alternando-se, eles perseveraram até conseguirem inflar os pulmões do irmão Snow. Pouco tempo depois, perceberam discretos sinais de que a vida estava retornando. Ele piscou ligeiramente o olho, que até então tinham estado arregalados e sem vida, e emitiu um gorgorejo bem discreto na garganta. Esses foram os primeiros sinais de que ele estava voltando à vida. Foram se tornando cada vez mais distintos até que a consciência foi plenamente restaurada. Com a perseverança deles e a bênção de um Deus misericordioso, todos os 4 servos do Senhor sobreviveram e puderam concluir suas missões. O Elder Snow veio a tornar-se presidente da igreja. Enquanto servia nesse ofício, ele estabilizou os fundos da igreja, incentivando os membros a pagarem seus dízimos e ofertas. Talvez lhes seja interessante saber que o Alma Smith dessa história era aquele menino que levou um tiro em Hounsville, que lhe destruiu a junta do quadril.
A mãe dele cobriu aquele horrível ferimento com um tipo de bálsamo e depois foi inspirada a fazer com que ele ficasse deitado de bruços por 5 semanas. Um tecido flexível e cartilaginoso cresceu no lugar da junta perdida, de modo que ele pôde não apenas ter uma vida normal, mas também servir uma missão no Havaí e dedicar uma vida inteira a serviço da igreja. Nossos profetas modernos são todos exemplos de determinação por meio do sacerdócio, oração e trabalho. A perseverança de Joseph Smith possibilitou a restauração de todas as coisas. Durante toda a sua vida, ele foi tratado com desprezo e zombaria, desde a primeira vez que contou o relato da primeira visão a um pregador de uma religião preeminente. No entanto, ele nunca desistiu, deixando-nos um testemunho inabalável. Eu tinha realmente visto uma luz, e no meio dessa luz 2 personagens. E eles realmente falaram comigo. E embora eu fosse odiado e perseguido por dizer que tiveram uma visão, isso era verdade. Eu tivera realmente uma visão. Eu sabia-o, e sabia que Deus o sabia, e não podia negá-la, nem ousaria fazê-lo. A vida de Brigham Young foi a própria essência da perseverança. Ele sempre foi fiel e resoluto. Depois da morte de Joseph Smith, teve a ousada determinação de conduzir 60.000 pessoas, tirando-as do conforto de seus lares e terras produtivas e levando-as para um lugar desabitado, onde ninguém jamais havia plantado ou colhido qualquer coisa. Não existe nada na história moderna que se assemelhe a esse grande êxodo. Eles seguiram em carroções, a pé, puxando carrinhos de mão. Ele e seus seguidores fizeram o deserto florescer como uma rosa. Na primeira entrevista coletiva com a imprensa, quando o presidente Gordon B. Hinckley foi apresentado à imprensa como o presidente da igreja, em 1995, perguntaram-lhe qual seria o seu enfoque. Ele respondeu: sigam em frente. Sim. Nosso lema será levar adiante a grande obra que foi realizada por nossos predecessores. Esse é um grande lema para todos nós. Precisamos seguir adiante e perseverar até o fim. Uma das grandes realizações da administração do presidente Hinckley foi sua extraordinária perseverança na construção de templos. Desde que ele se tornou presidente da igreja, 87 templos foram dedicados. Essa notável realização na construção de templos não tem paralelo em toda a história do mundo. Os templos têm uma grande influência para o bem e estão abençoando cada vez mais o mundo. Como disse George Buchanan, cada pedra colocada no alicerce de um templo e cada templo